E o Influenciadores está de volta, hoje recebendo o economista Raul dos Santos Neto, presidente do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. E aí muitos executivos nos assistem nesse momento, Raul, mas para que a gente explique para o grande público que nos assiste, qual é exatamente a missão de um executivo de finanças dentro de uma empresa? Bom, hoje você tem um campo aí extremamente eclético, né? O executivo de finanças ele não pode mais ficar sentado numa cadeira, como ele ficava antigamente. Acabou esse tempo, né? Acabou esse tempo. Ele tem que estar andando dentro da fábrica, ele tem que entender de produção, ele tem que entender de compras, ele tem que entender, enfim, da cadeia geral de negócio da empresa, porque o mundo hoje é muito dinâmico. Sim, então, sim. Além disso, tem a parte dos idiomas, né? Hoje em dia a gente tem um problema muito sério. A própria CSP aqui, a Companhia Siderúrgica do Pecém, quando veio se instalar, tem um problema muito sério de mão de obra. Porque você tem muita gente com conhecimento, por exemplo, razoável do inglês, mas não fala efetivamente o inglês. Não né? é fluente. Não é fluente. Então, eu diria que o desafio para o executivo de finanças é ser uma pessoa cada vez mais eclética, conhecer efetivamente vários segmentos, tem que dominar efetivamente o idioma, não tem jeito, e tem que ser uma pessoa que saiba interagir, né? O relacionamento interpessoal é muito importante, porque antigamente o executivo de finanças eles ficavam muito dentro de uma sala com uma equipe dele ali, próxima, né? E ele acabava se relacionando apenas com o acionista da empresa, ou o dono, alguma coisa desse tipo. Hoje não, hoje ele tem que interagir com as outras áreas de uma forma muito mais intensa, acaba recebendo muita gente, o assédio de banco, de fornecedor, de uma série de pessoas. Então, você tem que ser um cara de bom relacionamento, boa formação, ter uma boa capacidade de se comunicar em outros idiomas e saber que existe mobilidade. Você tem que ter mobilidade dentro do seu próprio negócio. Ou seja, entender todos os processos daquele negócio. Exatamente. Não dá para ficar entendendo só de finanças, né? De números, né? Não dá para ficar entendendo só de números. Agora, Raul, executivos de finanças como você fazem parte de um instituto que é o IBEF. Mas explica para quem está em casa o que é o IBEF, como é que ele nasce, qual a proposta do IBEF? Pronto, primeiro o IBEF é um instituto que não tem fins lucrativos, né? O IBEF nasceu no Brasil há praticamente 40 anos, aqui no estado há 32 anos atrás, né? Foi trazido para cá por um economista, que é o Sérgio Mello, né? Ele foi que fundou o IBEF aqui. O IBEF já teve aí uma série de atividades de presidentes e diretorias ao longo desse tempo todo, né? Começou, vamos dizer assim, dentro de um grupo pequeno e passou a estar um pouco mais abrangente. Teve seus altos e baixos, como tudo, né? Épocas de maior exposição, épocas de menor exposição. Mas o IBEF ele é um ambiente onde você pode fazer o seu network de uma forma qualitativa, né? Porque você lá dentro do IBEF você vai ter vários diretores financeiros, gerentes financeiros, controllers e empresários. Basicamente esse é o nosso público. Eu sempre digo que a ideia não é ter muito associado, a ideia é ter uma boa qualidade de associados, né? Esses dias, comparando até com a OAB, que a OAB tem um universo enorme, né, de associados. Então, assim, nós não somos uma OAB, pelo contrário, também não é um clube exclusivo, né? A gente não fica excluindo, nem deixando vedada a participação das pessoas, mas a gente tem um certo critério, né? Geralmente a pessoa preenche uma fichazinha, explicando da sua origem, formação, de onde é que veio e tudo. E dentro de casa a gente faz ali um pequeno comitê de aprovação. Dentro do IBEF a gente promove seminários, palestras, cursos, visitas técnicas às empresas. Está muito presente na mídia, né? Uma coisa que eu digo muito, toda abertura de evento nosso, eu sempre falo o seguinte, gente, está na hora das pessoas de bem, com bom propósito, com boa formação, se expor mais. Sim. Porque se a gente não se expor e não ocupar o espaço dentro da sociedade, vem outro menos qualificado e com menos boas intenções e acaba ocupando. Então, o IBEF é uma forma de você, em vez de estar lutando sozinho, ou falando sozinho, ou defendendo a bandeira sozinho, você está dentro de um grupo, né, organizado, né, que conversa com o setor público, conversa com o setor privado, né. Recentemente, por exemplo, nós chamamos o chefe de gabinete do governador, o Elcio Batista, para um café da manhã, para ele explicar para a gente como é que funciona o governo, como é que estão aí as intenções para frente, mas sempre de uma linha muito apartidária.
O IBEF não se envolve em questões políticas, né? A gente gosta de ouvir todos os lados. Já trouxemos, por exemplo, esse ano o Mansueto Almeida, que é um cearense brilhante, está lá no Ministério da Fazenda, né? Está como secretário do Tesouro Nacional atualmente, cotado aí de repente para permanecer aí nos quadros do governo. Já trouxemos o superintendente do CAD, que é o Alexandre Cordeiro, para falar, e uma surpresa que o CAD, né, a nossa empresa antitrust brasileira, é uma das empresas referência no mundo. Extremamente respeitada. Extremamente respeitada, com um quadro técnico maravilhoso, né? Enfim, já levamos os nossos associados para conhecer a planta industrial da Esmaltec. Aí foi uma gentileza muito grande lá do Grupo Edson Queiroz de nos ceder esse espaço, né? Já tivemos na CSP, já fizemos viagens técnicas e temos uma rotina de reuniões de diretoria, né? Essas reuniões de diretoria, elas ocorrem a cada 2 meses e a gente instituiu que ela fosse itinerante, né? O IBEF funciona fisicamente aqui no antigo prédio da Bolsa de Valores, a gente aluga lá 2 salas, tem 2 pessoas fixas lá dentro, duas funcionárias, o resto do corpo é itinerante. Então nós fizemos reuniões de diretoria já dentro do Grupo Edson Queiroz, já dentro da BSPA, né, dentro de uma série de outras empresas, até para motivar, né, e eu sempre procuro fazer da seguinte forma: eu deixo o início da reunião para que o anfitrião fale um pouquinho da sua casa, do seu negócio. E depois a gente segue a nossa pauta, que é exatamente planejando para frente, vendo que tipo de ações a gente deve tomar, né? E agora, nesse momento, a gente está bem próximo aí do maior evento que a gente realiza no ano, que o pessoal considera o Oscar do mercado financeiro, né? Muito prestigiado, que é o evento O Equilibrista, que vai acontecer agora no dia 13 de novembro, lá no Hotel Gran Marquis, às 7h30 da noite. A gente vai falar mais sobre o Prêmio Equilibrista no terceiro bloco, mas antes disso, eu queria até que você falasse que o próprio IBEF se declara como uma entidade de utilidade pública. Explica um pouco melhor essa utilidade pública do IBEF. Pronto. A utilidade pública do IBEF quer dizer o seguinte: a gente quer servir a sociedade, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, para que as pessoas entendam. Recentemente nós fizemos uma cartilha de educação financeira para a criança. Então, assim, a gente não combinou isso com ninguém, a gente não conversou com o governo, não conversou com ninguém. Nós conversamos internamente e surgiu essa ideia de desenhar essa cartilha para quê? Para ver se a gente propaga mais essa cultura de educação financeira para a criança. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de algo que o IBEF está pensando em fazer e deixar como legado para a sociedade como um todo. Ou seja, aí você fala uma cartilha para crianças, para escolas públicas e privadas. Exatamente. A gente fez o pré-lançamento dessa cartilha recentemente e nesse momento agora nós estamos fazendo, não pode ser aquela coisa de casa de ferreiro espeto de pau, mas assim, nós estamos fazendo o planejamento financeiro, porque custa dinheiro você emitir essa cartilha em maior quantidade. Então nós estamos fazendo o projeto financeiro que dá suporte para que a gente possa emitir uma quantidade maior de cartilhas e chegar a um público também maior. Tá. Agora, o IBEF, ele, como o próprio nome está dizendo, é um instituto brasileiro e ele não está presente, obviamente, só no estado do Ceará. Onde mais o IBEF está presente? Olha, aqui na região Nordeste, nós temos IBEF no Ceará, Pernambuco e Bahia. Os maiores IBEFs a nível Brasil são de São Paulo e do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro tem uma veia muito interessante, ele está muito voltado para cursos, né? Então ele tem uma grade de cursos muito forte. A gente se parece mais aqui com o IBEF de São Paulo. O IBEF de São Paulo está mais presente em discussões junto à sociedade, seminários, palestras. Não que a gente copie, mas eu lhe diria que o nosso aqui tem uma semelhança maior com o de São Paulo. Uma inspiração maior com o de São Paulo. A gente criou um determinado programa aqui que chama IBEF Mulher, que é exatamente para atrair a executiva mulher e empresária para dentro dos quadros do IBEF. Isso era um programa que já existia em São Paulo. Aqui faltava o quê? Vontade, efetivamente, de criar e a gente encontrar a pessoa certa. Então, a gente trouxe para dentro de casa a Renata Paula Santiago, que é economista e é diretora da BSPA, e ela assumiu esse papel com um excelente desempenho. Então, hoje a gente tem aí, dentro dos quadros do IBEF, até pouco tempo atrás eram 10% de mulheres, hoje você já tem mais de 30%. Então, é fruto de um trabalho muito bem feito. Ou seja, claramente percebe-se que tem aumentado o número de executivas de finanças no Estado.
Sim, a gente já vinha percebendo que eu acabo andando em várias outras empresas e diz, poxa, não pode o IBF ter tanto do executivo homem e não ter as mulheres, se a gente vai nas empresas e vê tanta mulher assumindo cargos importantes. Então, para não transformar o IBF num clube do Bolinha, ficar só lá, né, a gente trouxe um pouco até para o Instituto ter mais representatividade, né? Então hoje a gente se sente muito à vontade para dizer que a nossa diretoria, nós contamos aí com 4 mulheres já dentro da diretoria e no quadro geral de associados a gente passou de 30% de mulheres associadas ao IBF. E crescendo, né? E crescendo. Agora, Raul, a gente tem falado do IBF, mas quando você passa a fazer parte do Instituto? Bom, para você fazer parte do Instituto, tem a parte, vamos dizer assim, voluntária, que você toma conhecimento da atividade do Instituto e acaba procurando o Instituto para saber como é que você pode se afiliar, e vem através de convites. No meu caso, veio através de um convite, né? Há pouco mais aí faz 12 anos que eu estou dentro dos quadros do IBF, né? Então o convite veio na época através de uma pessoa que era presidente do IBF, que era o Delano Macedo, né? Delano foi presidente do IBF lá atrás, hoje é meu primeiro vice-presidente, né? Ele sempre esteve muito engajado nessa questão do IBF. E eu aceitei de pronto, passei a entender melhor, né, a importância de você estar dentro de um grupo desses aí, até para você ter onde discutir um pouco mais, trocar experiências e procurar fazer com que ideias suas elas prevaleçam dentro de um contexto hoje que é muito... É difícil você ter espaço junto à mídia, junto a governo, junto a grandes empresas. Então o IBF ele te permite isso. Foi a primeira coisa que eu enxerguei, foi o network e a possibilidade de atuar como influenciador, né? Usando estamos aqui no Influenciadores. Exatamente, atuar como influenciador para que ideias que a gente guarda dentro da gente, elas cheguem de uma forma organizada para o grande público, né? Ou seja, fica muito mais fácil para quem atua na área, já está inserido nesse ambiente. Exatamente. Por exemplo, se tem um tema polêmico, até pouco tempo atrás, falava muito aí, aliás, ainda se fala, né? Dívida pública. Sim. Gente, vamos trazer o Mansueto Almeida e vamos colocar o Mansueto Almeida para explicar para as pessoas o que é essa dívida pública. E toda vida que a gente traz um palestrante, ou convida alguém, ou provoca uma discussão, sempre pedimos para que essa pessoa comece de um nível mais básico e vá evoluindo para que o público que esteja ouvindo, quer seja em casa através de uma televisão ou de alguma mídia social, ou quer seja presencialmente, que todas as pessoas possam acompanhar. Porque muitas vezes nos eventos da gente, eu já vi, por exemplo, dono de hospital em evento da gente. Então, assim, o cara que é dono de hospital, não necessariamente ele é um cara especializado em finanças. Ou seja, ele tem que ter acesso a uma linguagem mais acessível. Exatamente. É uma preocupação que nós temos, né? Não é criar um ambiente fechado, onde a gente se conversa ali com uma série de termos técnicos, você sabe que no mercado financeiro tem muito, né? No próprio escritório que eu sou sócio hoje de trabalho, ontem eu ouvi uma estagiária falando, dizendo assim, olha, nos 2 primeiros dias que eu cheguei aqui, vocês falavam, eu não sabia nem o que vocês estavam falando. Então tem muito disso, né? Quando você entrou no IBF, você ainda era funcionário de uma empresa? Quando eu entrei no IBF, eu estava atuando no Banco Safra. E aí, em que momento da tua vida você percebe que, né, tem aquele estalo, opa, preciso abrir o meu negócio, a minha empresa? Essa ideia, ela foi muito estimulada por um empresário local, e eu acho que eu devo muito a ele, que é o empresário Beto Studart, né? Eu me lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com ele, trabalhando ao lado dele, ele disse assim, Raul, você precisa aprender a ser empresário, né? Porque a gente que está no mercado financeiro, por mais graduado que você seja, dentro de um banco, você tem uma vida muito limitada, porque você tem muita gente para fazer algo por você e você acaba não entendendo detalhes de, por exemplo, uma discussão com uma área de TI ou com um contador. Você participa disso aí, mas participa de uma forma muito en passant, superficial. Né? Superficial. Então, eu acredito aí esse incentivo inicial que começou aí em 2008, né? Quando eu deixei a BSPA em 2013, eu deixei com o intuito de montar já um negócio para mim, né? Para prestar serviço para empresários locais que tivessem interesse em organizar de uma forma melhor as suas finanças dentro de um ambiente bem profissional, né? Criando fundos de investimento e uma série de outras coisas. Mas no meio do caminho veio um convite aí do Geraldo Luciano e do seu Ivens para atuar por mais 4 anos no grupo M. Dias Branco, que para mim é um grupo que sempre me chamou muita atenção. Eu trabalhei no grupo na década de 90, no banco, né?
E de uma forma ou de outra eu aceitei de pronto, né, e passei 4 anos lá, e só recentemente, né, 2018, foi que eu pus em prática aí o meu plano de ter o próprio negócio. Então você está no primeiro ano da tua empresa? Está no primeiro ano da minha empresa, né? Hoje eu tenho uma empresa em sociedade com o Arides Saneto e o Bruno Girão. Eles são 2 empresários jovens que pensam de uma forma semelhante, né? A gente tem muito propósito em comum, né? Eu também tenho alguns negócios com o Delano Macedo, que também faz parte do IBF, atua também no mercado financeiro. Sim. Mas me dedico hoje mais a uma empresa chamada SGS Investimentos. É uma empresa que promove governança corporativa para pessoas físicas, né? Só para você entender, assim, o empresário, muitas vezes, ele mistura os negócios de pessoa física dele com a empresa. Então, um dos objetivos da nossa empresa é exatamente tirar esse movimento da pessoa física de dentro da empresa e trazer para dentro da nossa, né? Para que a gente faça e ajude a ele gerir melhor as suas finanças pessoais, né? Para que ele possa, no dia a dia, se dedicar melhor ao seu principal negócio. Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Nós estruturamos fundos de investimento, desde fundos de crédito, como os famosos FDICs, né, que são fundos de investimento de direitos creditórios, até fundos mais sofisticados, como fundos de participação, que são os FIPs, fundos multimercados, se for o caso, até algum fundo offshore, né, também. O economista Raul dos Santos Neto está com a gente hoje, aqui no Influenciadores. Não saia daí, a gente volta mais no próximo bloco com Influenciadores aqui na TVC.